Fala galera, saudações tricolores, estamos começando mais um Resenha 1918. Estávamos meio desaparecidos, meio sumidos, mas até que enfim voltamos, é isso aí. Voltamos para falar sobre o jogo contra o Botafogo e todas as perspectivas do jogo contra o Santa Cruz. Vamos sair em um dia alternativo, então nesta semana teremos dois episódios do nosso podcast para falar um pouco mais sobre essa semana corrida do Fortaleza, vários jogos, quase um atrás do outro. Então a gente tem muita coisa para falar aí nessa semana. Dando um alô para os meus companheiros aqui mais uma vez, Lucas e Mirella. Boa noite, Lucas. Como está depois desse tempo meio que perdidos, né? Diga lá suas considerações iniciais, suas opiniões, aquilo que você traz pra gente hoje neste episódio. Boa noite, novamente estamos no ar, né? Com saudades, mas os problemas técnicos, né? Algumas divergências nesses últimos dias nos atrapalhou um pouco. Mas o torcedor não esqueça da gente que vamos voltar com gosto de gás agora. Série A iniciou há pouco tempo, né? Mas inicialmente eu já quero dar logo um desabafo, mais rapidinho, porque durante o programa eu vou falar mais. Pra que serve a porcaria do VAR? Vou deixar essa pergunta para na hora do nosso debate falar um pouquinho mais. Dando também saudações para Mirella. Quero que ela fale mais sobre as suas opiniões, aquilo que ela traz hoje pra gente no nosso episódio. Diga lá, Mirella, o que é que você traz pra gente hoje? Boa noite a todos, né? Como o Lucas falou, a gente teve algumas divergências de horários e tal, mas voltamos com tudo nessa Série A. E como o Lucas falou, né? Pra que serve o VAR, pelo amor de Deus? Eu ainda não consigo... eu não tenho palavras para dizer o que foi aquilo que aconteceu no domingo, no jogo contra Fortaleza e Botafogo. Não tenho palavras, porque foi uma coisa que eu realmente não consigo ver justificativa pro que o juiz deu. Mas, enfim, vamos prosseguir no programa que a gente vai começar a conversar sobre isso. É isso aí, o VAR já trazendo algumas polêmicas, algumas opiniões controversas, mas vamos começar falando do jogo em si, Botafogo e Fortaleza, que, na minha opinião, foi um jogo muito bom da nossa equipe. Fortaleza jogou muito bem, jogou para cima, tentando sempre buscar o resultado. Claro que houve algumas falhas e, principalmente para mim, o Natan está muito fora de forma. O Natan, se ele realmente quiser continuar no Fortaleza, quiser continuar jogando, ele precisa entrar em forma, ele precisa ter um foco, precisa ganhar mais ritmo de jogo. E a pessoa realmente só ganha ritmo de jogo se jogar, né? Mas eu acho que falta muito ritmo de jogo nele porque ele estava muito ruim, muito apagado. Inclusive, se não me engano, o lance do gol do Botafogo foi em cima dele. E assim, o Fortaleza foi muito bem. Jogadores que estão com a regularidade muito, muito forte nesta terceira rodada do Brasileiro, mas o Natan foi o que destoou do time nesse domingo, né? Falando um pouco sobre o VAR, eu acho que o lance do pênalti, que foi claro, e é bom ressaltar isso, que o pênalti ele foi claro, todo mundo ia dar aquele pênalti. Eu não entendi o motivo do árbitro não ter dado pênalti. E aí, assim, não é tirando a culpa do VAR, mas eu acho que nesse caso a culpa não foi totalmente do árbitro de vídeo, porque o árbitro do campo, do jogo, viu a imagem não sei quantas vezes e ele, por conta própria, decidiu não dar o pênalti. Pênalti que foi claro. Até a pessoa que não viu o vídeo não sei quantas vezes daria aquele pênalti e o árbitro não deu. Então, assim, Série A é realmente isso, né? A gente pode jogar bem, pode ir pra cima do time os 90 minutos, mas se não tiver sorte, se não tiver aquele último passe, se não tiver aquela boa finalização, aquela jogada que pode definir a partida,
pode ser que no final do jogo, ou perto do final do jogo, aconteça o inevitável, né? Que é a derrota ou até o empate. Série A é isso. Série A é um campeonato dificílimo que a gente não pode nunca deixar de buscar os pontos, tanto em casa como fora, porque mais lá na frente a gente pode sentir falta disso. Então, assim, para mim, foi um jogo muito bom. Acho que desde o primeiro jogo contra o Palmeiras até esse jogo do Botafogo, o time ele deu uma encorpada muito boa, o time melhorou muito mesmo. Já naquele intermédio do jogo do Atlético, o time estava bem, mas não tão bem como foi contra o Botafogo. Jogou muito bem fora de casa, vale ressaltar. Claro, o time do Botafogo não é lá essas coisas todas, tem jogadores de qualidade, mas na minha opinião o elenco não é tão forte. E vi realmente em várias alternativas que o Fortaleza poderia até ter saído com a vitória. Mas quero ouvir a opinião de vocês sobre o jogo, o que é que vocês acharam, começando pela Mirella. Assim, em relação aos outros jogos, né? O Fortaleza teve uma evolução que todo mundo tá vendo. Talvez o Fortaleza não tenha jogado bem na estreia, porque justamente era uma estreia, aquele negócio todo, depois de 13 anos, voltar pra Série A, não sei o quê. Aí eu não culpo, porque realmente era contra o Palmeiras, o time mais rico daqui do Brasil, praticamente, com os melhores jogadores. Mas enfim, já contra o Atlético eu vi um time mais aguerrido, mais com vontade, né? Já contra o Botafogo eu vi o que a gente estava fazendo antes, né? Como na Copa do Nordeste e no Cearense. Um time que não se deixava ficar atrás, não deixava, ele ia pra frente realmente atrás do gol. Foi isso que eu vi contra o Botafogo, e a gente teve oportunidades. Teve oportunidades com o Wellington Paulista, uma na trave, e a outra que ele cabeceou de costas e foi pra fora. Agora fica difícil a gente jogar bem, mas mesmo assim, mesmo tendo imagem com o VAR, o juiz não... Eu realmente não sei o que aconteceu naquela hora, o porquê que ele não deu. Porque, ao meu ver, foram 2 pênaltis em uma jogada. Porque o atleta do Botafogo, ele pega o Wellington Paulista tanto nas costas, com empurrão, como por baixo, pelo pé, que ele calça o Wellington Paulista. Então a gente fica naquela, pra que serve o VAR então? Pra que serve o bandeirinha? Que eu tenho certeza que o bandeirinha deve ter visto, não pode ser. Por que não avisou? E é aquela coisa, né? Se o VAR chamou, é porque com certeza deve ter sido pênalti. Se não foi pênalti, por que ele não deu amarelo por encenação? Fica aquela coisa, né? Aquela pergunta no ar. Eu queria que alguém perguntasse a esse juiz por que ele não deu. Porque eu queria essa justificativa para poder ficar pelo menos mais calma em relação a isso. Quanto ao jogo, eu vi os jogadores jogando muito bem, como Carlinhos. Apesar de continuar as jogadas indo por lá, ele melhorou muito na parte defensiva. Gostei da estreia do Juninho, gostei muito da estreia dele. Não sei se era o primeiro jogo, se era contra o Botafogo, mas enfim, gostei. Espero mais tempo para avaliar realmente ele, mas gostei da estreia. O Araruna, novamente, partidaça do Araruna. Esse cara tem que ser titular do Fortaleza. O Natan distorceu um pouco em relação aos outros jogadores. Eu não gostei muito dele. Não gostei. O Quinteiro sofreu ali com ele na parte defensiva. O Tinga, eu também não gostei do Tinga. Meu Deus do céu. O jogador que fica marcando a bola na hora do gol. Não gostei. E em relação aos outros jogadores, eu particularmente não gostei
do jogo deles. O Felipe Alves foi um goleirão excepcional novamente. Vem fazendo partidas excelentes, ajudando o Fortaleza, salvando o Fortaleza às vezes, como aconteceu contra o Palmeiras, apesar do resultado contra o Palmeiras, mas salvou demais. E é isso. E eu espero que nas próximas partidas o Fortaleza continue na Série A, né? Continue da mesma forma, na mesma pegada, que vai ser desse jeito que a gente vai jogar. Eu vou me prolongar um pouco. Eu vou falar um pouco do jogo, o VAR na maneira geral e o VAR no Brasil. Iniciar pelo jogo, que é o mais importante, né? Posso colocar até entre aspas, porque ontem essa atrapalhada do juiz deixou o jogo em segundo plano. Fortaleza jogou bem, Fortaleza finalizou mais do que o Botafogo, 13 finalizações contra 9. O Fortaleza teve, em vários momentos do jogo, mais posse de bola do que o Botafogo. No contexto geral, o Botafogo ainda terminou maior posse de bola. O Fortaleza errou menos passes do que o Botafogo. Então mostra que o Fortaleza, em momentos do jogo e nos números, sendo bem frio, analítico, o Fortaleza teve um controle da partida. Eu gostei do Felipe, não gostei do Tinga, o Gilson cresceu em cima dele, e como a Mirella falou muito bem, a que eu tava esperando para falar, ele marca a bola, não marca o jogador, e não é a primeira vez. E é nítido isso, né, Lucas? Porque você vê ali, tanto nas reprises do gol, você vê ele fica... não chega junto com o jogador do Botafogo. A gente no vê jogo do Palmeiras. Exatamente. O que parece é que ele não tem força para correr, ou não tem gás, eu não sei o que é realmente, mas alguma coisa tem de errado nele. Não sei se é treinamento, não sei se é falta de jogo. Erro de posicionamento. Começa logo por erro de posicionamento. Se você é um lateral, para que você vai ficar? Você tem que estar colado ou no centroavante está vindo ou com alguém que está vindo de trás. Ele fica ali paradão olhando a bola. Natan, também não gostei, lento. Não sei se vocês lembram de uma jogada pela ponta direita, que o João Paulo lança, o Eric dá um corte, e quando o Natan vem de uma vez, dá um drible da vaca e quase farra o gol. Que foi aqui o Felipe defendeu com o pé. Uhum. Isso. Essa jogada inicialmente começou assim, porque ainda o Eric invadiu a área e o Felipe defendeu. Mas o drible que ele deu no Natan... E sem contar, Lucas, que na hora o Carlinhos parou totalmente, pensando que a bola tivesse saído. Isso não pode acontecer. Também não. Não pode. Tem que continuar. Se o juiz não continua. O meu medo antes do jogo realmente era esse, de ver o Eric deitar em cima do lado esquerdo do Fortaleza. E foi o que muitas vezes aconteceu. Natan e Carlinhos, eles não conseguiam se conectar. Um deixava para o outro e o outro deixava para o outro. E acabava que o Eric muito rápido, muito habilidoso, ia para cima e, enfim, completava a jogada. E muitas vezes ele conseguia chegar na frente do Felipe com boas chances de marcar. Só não marcou porque, enfim, o Felipe ele foi muito bem, novamente, né? Fez várias e várias boas defesas, mas o Eric ele deitou. O Eric jogou muito bem em cima do Natan e do Carlinhos e os dois ficaram meio perdidos. Eles não sabiam realmente o que fazer na hora que eles iam marcar o Eric, né? Eu nunca fui zagueiro na minha vida, quando eu joguei bola. Mas ali, aquele lance do Natan, puxa a camisa do cara, faz a falta ali, no máximo dá um cartão, mas evita o lance. Carlinhos, eu vejo a evolução do Carlinhos. Antes a gente até brincava assim internamente, era a Avenida Carlinhos, já melhorou muito. Agora é só rua, né? Saiu de avenida pra ser rua. O Araruna fez uma puta de uma partida, jogou muito bem. Juninho, pra mim, foi o melhor jogador da partida. Ele foi o termômetro do meu campo, jogou muito bem. Foi o jogador que teve mais índice de passes corretos do Fortaleza, então já é algo a se louvar. Oswaldo eu não gostei, o Oswaldo cansou. Foi nítido, não sei se vocês perceberam. O Oswaldo não tá muito cansado, Oswaldo. Exatamente, eu também tô achando a mesma coisa. Eu acho que ele não tá jogando bem nessas partidas da Série A. Por exemplo, se você for ver contra o Atlético Paranaense, ele entrou e decidiu.
Exatamente. Porque ele já pegou uma marcação mais cansada. Domingo, ele pegou já uma marcação mais inteira, com um Carly, que, desculpa o termo da palavra, é um caminhão sem freio, ele passa por cima, então ficou difícil para ele. Romarinho nem fede nem cheira, não fez uma partida ruim, mas também não foi uma partida boa. Eu vou até falar. Romário e nada é a mesma coisa. Eu vou até falar uma frase que eu falei na hora que eu tava assistindo o jogo com meu pai. Se fosse. Teve um lance lá que ele saiu meio que sozinho entre os dois zagueiros e tal. Aí eu peguei e falei assim: olha, se fosse o Edinho, eu acreditava. Mas o Romarinho, não dá não, meu filho. Sabe o que é que eu vejo do Romarinho? Eu acho que o Romarinho, ele se acha mais jogador do que ele é. E aí, tem vezes que ele tenta definir a jogada sozinho, mas ele não consegue. Tenta driblar 1, 2, 3, não toca, não chuta, não faz nada, perde a bola e fica só rodando feito uma galinha doida. Não discordo com o Rogério. Na verdade, assim, desculpa interromper vocês dois. Eu acho que o Romarinho, ele é muito esforçado. Muito. E acho que o Rogério Ceni coloca ele justamente para poder marcar. Não é tanto para sair. Foi o ponto que eu ia chegar agora. Pois é. Esse lance aí que tu falou, Pedro, eu já acho que é mais o Júnior Santos. Que eu acho que ele já se acha um pouco mais. Fica querendo driblar Deus e o mundo. E o Júnior Santos tem um problema que ele não consegue jogar com cabeça erguida. Ele abaixa a cabeça, fecha o olho e vai para cima. Era isso que eu ia falar no comentário. O Júnior Santos, ele é um jogador que tem uma habilidade. Ele, pelo que eu consegui puxar, ele era o terceiro jogador que tinha mais dado drible certo no Brasileiro até a terceira rodada. Ele não consegue driblar, mas não consegue finalizar mais por causa disso. Porque ele abaixa a cabeça e pensa que é racha e vai pra cima. Um touro desembestado. E para concluir com o time, o Wellington, na minha opinião, o Wellington jogou bem. Teve a chance do jogo. Os que entraram, Edinho e Marcinho, entraram razoavelmente bem. Dodô também manteve o nível do Araruna, mas já era tarde. Espero que o Fortaleza repita a partida contra o Botafogo, sim. Foi uma partida boa. Eu espero que o Fortaleza consiga, principalmente fora de casa, o que fez em alguns momentos contra o Botafogo. Pressionar no campo de defesa e empurrar o time para dentro do gol. Isso eu gostei. Como eu disse que ia tentar ser rápido, falando um pouco do VAR, mas eu vou falar VAR Mundo e VAR Brasil. VAR Mundo. Quando essa mania de VAR, como essa moda, veio para ficar, eu comecei a ver alguns jogos da Europa para comparar, certo? Alguns lugares que tem VAR. Na Inglaterra não tem, nos outros países tem e resolve. O jogo que eu achei mais interessante do VAR, de todos esses que eu assisti, Tottenham e City, quarta de final da Champions. O gol do City, o City estaria classificado se o VAR não tivesse entrado em ação. Entrou e anulou o gol. No final do jogo, o Guardiola fala: o VAR veio para justificar e valorizar o que está sendo correto. Não dá margem para o erro. Ponto. Isso quem falou foi o Guardiola. Aí vamos para o Brasil. Já teve erros nos estaduais. Teve um jogo no estadual que passou 9 minutos. 9. Certo? 9 minutos para avaliar um lance, 1/5 de um tempo. Então é um exagero você avaliar um lance em 9 minutos. Já teve erros com VAR no Campeonato Paulista. Não só no jogo do Fortaleza, mas ontem, por exemplo, o jogo do Flamengo quase matou o Alexandre Pato. No jogo do CSA, teve um pênalti que o juiz não viu. Esse o juiz não quis olhar o VAR. E foi chamado. E indo para o nosso jogo, o que o senhor Wagner Ruey fez foi uma palhaçada. Não, melhor, não vou colocar os palhaços do nível dele. Foi uma sacanagem. Como é que eu te chamo? Tu olha o vídeo, no mínimo por 3, 4 minutos, e como a Mirella falou, o cara empurra e calça ao mesmo tempo. O cara faz duas ações para cometer o pênalti e o cara passa 4 minutos olhando a porcaria de um vídeo e no final não marca. Pode falar. Só pra piorar mais pro lado dele,
aquela tela que fica dentro do campo, né? Na entrada Dos times. Isso, do na lateral. vestiário. Isso. Ele pode olhar o lance de qualquer jeito. Ele pode virar, ele pode parar, ele pode adiantar, ele pode botar em câmera lenta. Enfim, ele pode fazer uma infinidade de coisas com o lance pra realmente não marcar errado. E o cara foi e marcou errado. Aí o que é que eu penso disso? Que ele não tem a mínima capacidade de apitar um jogo de Série A. Não dá. E ele O cara FIFA. errar um lance desse. Ele Exatamente, FIFA, errar um Pedro. lance desse não tem condições. Eu acho Cara, que nem. todos. Eu acho que na verdade todos os árbitros são incapacitados de poder fazer alguma coisa dessa. Porque não é possível. Só aqui no Brasil que tá tendo esses erros. Esses Todos. erros, e são erros grotescos. Mas Você vai fica te dizer, assim, meu Deus. todos com as letras garrafais. Todos críticos de arbitragem. Que eu vi hoje, eu fui pro trabalho de casa. Fui ver todos os programas de esporte. Todos. Nenhum disse que não foi pênalti. E ainda falo mais, teve gente que falou que no lance não precisava nem ver VAR. Como foi o pessoal da Fox. Falou, rapaz, não precisava nem VAR isso aí não. Não, pra mim também não precisava. Acho que foi É um porque lance muito foi nítido. um lance, realmente foi um lance nítido. Porque até o juiz estava vendo. Não é possível que ele não estivesse vendo. E o Bandeirinha, minha gente. O Bandeirinha tava lá, tava de frente pro lance. Como é que ele não viu isso? E Você só fica pra assim- lascar mais dentro, hoje eu tô meio com a boca suja, mas é porque revolta isso, qualquer pessoa, você passa uma semana de treinamento, o time trabalha, vai pra um jogo desse, que Deus o livre, esse um ponto, pode decidir, pelo menos esse um ponto, vamos colocar um ponto, pode decidir uma permanência do Fortaleza, uma vaga na Sul-Americana. E na Série A pode decidir realmente, não é algo assim, pode decidir. Um ponto pode mudar a vida do time, sim, completamente. É Eu algo vou que pegar não se só um- pode perder. Em 2002, certo? Vou desenterrar aqui. Fortaleza e Ponte Preta quando o cara fez o gol com a mão. Se fosse empate aqui, se fosse 3-3 aqui, a gente chegar na última rodada fora de risco de rebaixamento. Um ponto. Foi só um ponto perdido. Mas esse um ponto fez a diferença. Então, esse um ponto do jogo contra o Botafogo, espero que não faça diferença. E só para sacramentar esse comentário referente ao VAR, teve outro lance que hoje eu vi, parei, pedi para uma pessoa gravar para me mandar, a pessoa gravou falando que eu não sei o que fez, que diabo que ele marcou. Teve o escanteio do Fortaleza, segundo tempo, tava 0-0, certo? O Carlinhos não tinha chegado nem próximo da bola. O Carly tava segurando o Wellington Paulista pela gola da camisa. O Wellington Paulista se solta do Carly quando o Carlinhos bate o escanteio, o juiz marca a falta. Quando ele marca a falta, alguém cabeceia e faz o gol. Pronto. Quem cabeceou, se eu não me engano, foi até o Júnior Santos. Que ele chegou cabeceando. Eu fiquei assim, o que foi que ele marcou ali, pelo amor de Deus? Se era pra ele ter marcado a falta, era pra ele ter marcado do Carly no Wellington. E outra. E quando o Carlos bateu o escanteio, nem o Carly nem o Wellington estavam se segurando. Os dois já tinham dado um espaço. Então, quer dizer, o lance era pra ter continuado. Ele não olhou no VAR. Ele não fez porra nenhuma. Ele usou o perigo de gol. Pra quem já bateu o racho sabe o que é isso, o perigo de gol. O time da casa tá naquele sufoco marcar o período de gol para respirar. Foi mais ou menos isso. Para fechar esse negócio de VAR, eu espero que não aconteça novamente, porque é um porre, é um saco. E a nossa diretoria tem que bater palmas porque eles fizeram o correto, que entrar com ação contra o árbitro e acabou. Meu amigo, nós estamos usando a tecnologia para não ter erro. É para você ver o que está acontecendo e marcar. Então, errou geladeira, errou punição, errou, você vai ter que fazer alguma coisa para se recuperar, para apitar a Série D. Vai apitar Campeonato Amador, para quando você tiver ponto, você voltar para a Série A. Porque é inadmissível você ver um replay durante 4 minutos que eu contei, foi 4 minutos, e ainda não marcar o pênalti.
Não, e realmente isso é bem necessário, porque outros árbitros quando erram feio desse tipo, né, e isso pra mim, e não só pra mim, mas para várias pessoas, é um erro feio, vai apitar a Série B, vai apitar outra coisa, enfim, vai tentar se reciclar pra tentar voltar, porque desse jeito não tem a mínima condição, né? Não dá. Um erro desse não dá pra aceitar jamais, em tempo nenhum, em competição nenhuma, enfim, não dá. Se fosse contra o time, né, se fosse o time lá de São Paulo, do Rio, estaria gente chorando até agora, Sport TV, ESPN, comentarista, todo mundo chorando. Se fosse Flamengo, se fosse Corinthians, principalmente esses times aí. Estaria gente chorando até agora, mas, né, como é aqui do Nordeste, como é Fortaleza, o pessoal meio que esquece. Exatamente. E eu acho que o que mais indigna a gente é por causa que realmente é isso, Pedro, que tu falou. Se fosse times, digamos, do eixo sul e sudeste, não tava esse, digamos, povo calado, entre aspas. Porque eu vejo um povo que não tá comentando tanto. É tanto que no Fantástico, no domingo, saiu só assim: Fortaleza reclamou de tal lance. Pronto, só isso. Se fosse outro time, se fosse Flamengo, Corinthians, como vocês falaram, Ave Maria tinha feito uma tempestade em copo d'água. Eu vou te dizer, eu vou do Rio, eu vou pro Morumbi, pra fazer a ponte aérea, certo? Eu vou pegar novamente o lance do Pato. A imprensa de São Paulo, hoje, eu juro pra ti porque eu passei assistindo, foi 1 hora de relógio os caras falando daquele lance. 1 hora. 1 hora. Que o cara era pra ser expulso, que o cara era pra ir preso, não sei o quê. Meu amigo, erro. Se errou, o árbitro tem que ver e ser punido. E olha, esses caras... Lucas, nem o jornalismo esportivo daqui, eles não pararam muito tempo pra falar sobre isso, não. Eu tenho consciência disso, apesar de não ter assistido só o Globo Esporte daqui. Mas eu tenho consciência disso. Aí. Eu tenho consciência disso, que eles não passaram muito tempo falando sobre isso. Essa parte eu assisti mais a imprensa de lá. Assisti Fox, assisti ESPN, assisti a Band. Fui atrás de programas que dentro do meu horário eu poderia assistir para ver o que eles comentaram desse lance. As únicas coisinhas que disseram que foi do Globo Esporte foi Fortaleza reclamou de tal lance. Pronto. Só isso. Eu esqueci exatamente isso. Algo bem básico. Eu esqueci o nome da moça, do Fox, que no Fox são 2 ou 3 anos de árbitro. Ela, o Cime tem outro. A moça falou assim, lance claro de pênalti, precisava nem de replay. Isso no programa da Fox de 9 horas da manhã, 9h30, se não me engano. É Bom Dia Fox, se não me engano. Nardini, se não me engano, Nardini. Pronto. Quando ela falou isso, um outro rapaz lá, que é meio calvo, ele fala assim, e o juiz não olhou não isso? Olhou e não marcou. Aí eles mudaram de jogo. Eles foram pro jogo do Fluminense e Grêmio. Pronto. Pra você ver como acompanhou, você até o quadro que tava. Eles falaram do nosso jogo e depois foi pra Fluminense e Grêmio. Então, é um negócio chato, cara. Desculpa o termo escroto. Antigamente, você não tinha essa forma de você se corrigir. A gente reclamava e o juiz mesmo falava que tem segundos para decidir um lance. Mas, bola para frente. Não tem mais o que falar, não. Mudando agora um pouco do jogo do Botafogo e de todas essas polêmicas acerca do VAR, do árbitro, enfim. Vamos falar do que vem daqui para frente, o jogo do Santa Cruz, que é nosso próximo adversário na semifinal da Copa do Nordeste. Jogo único, aqui no Castelão. E é muito importante a presença da torcida. Eu queria ouvir um pouco de vocês, o que é que vocês veem desse jogo, o que é que o Fortaleza pode fazer contra o Santa Cruz. Eu de antemão já digo que acho que o Rogério Ceni deve ir com o time reserva para poupar, para jogar contra o São Paulo no domingo. É essencial e é muito necessário. O Fortaleza tem capacidade de ganhar do Santa Cruz com o time reserva. Santa Cruz perdeu de 3-0 pro Ferroviário. 3-0 pro Ferroviário. O time do Santa Cruz não é lá essas coisas todas. Não é, nunca.
Então o Fortaleza tem capacidade de ganhar com o time reserva do Santa Cruz aqui na quinta-feira. Eu acho assim que, claro, vai ser um pouco mais difícil, até pelo fato de ter outra competição, valer título, ter algo grandioso, até para o Santa Cruz, que é um time que não tem um título tão expressivo. Mas eu vejo que o Fortaleza tem total condição de ganhar do Santa Cruz com o time reserva, e o Fortaleza precisa poupar jogadores. A gente viu o exemplo do Oswaldo, muito cansado, ele precisa de um tempo a mais para se recuperar. Nessa correria que a gente tem, principalmente agora no mês de maio, que vai ser bem 3 ou 4 jogos, um praticamente atrás do outro, vai ser complicado para os jogadores se recomporem a tempo. Então ter um banco, jogar com o time reserva não vai ser nada de outro mundo, principalmente Pedro, nesse mês. tu falou da sequência, só te interrompendo rapidinho da sequência. Domingo foi o Botafogo, quinta Santa Cruz, domingo São Paulo, quinta Atlético Paranaense, domingo Chapecoense, isso tudo em sequência. Se for para a final da Copa do Nordeste, quarta-feira final, no sábado Vasco, e assim vai. É jogo em cima de jogo. Só nessa semana tem Santa Cruz quinta, São Paulo domingo, e quarta-feira já tem o Atlético, né? Então assim, Isso. pouco tempo para muito jogo importante que a gente precisa realmente poupar. Eu acho bem necessário poupar na quinta-feira contra o Santa Cruz. E só para tu quero ver saber um como é o pouco de vocês. azar, ó. Só para tu ver como é o azar. Justamente. A delegação era para ter desembarcado 00:30. Com o atraso que teve, foi desembarcar quase 2 e pouco da manhã. Até isso atrapalha no planejamento. São horários que não devem assim serem perdidos, principalmente nesse curto tempo, né? Então, assim, para mim é a minha opinião. Acho que o Fortaleza devia colocar o time reserva. E acho que o Rogério Ceni ele vai pelo menos com um time misto, poupar os jogadores mais importantes para jogar contra o São Paulo. Porque ele sabe que a gente precisa ganhar e as vitórias em casa elas vão ser muito mais importantes para a gente conseguir manter e não se distanciar tanto da tabela, né? Mas quero saber de vocês, o que é que vocês acham que pode ser, como o Fortaleza pode vir para jogar contra o Santa Cruz. Não, a gente assim não deve menosprezar o Santa Cruz, claro. Até porque na Copa do Brasil eles conseguiram reverter o resultado contra o Fluminense, apesar de ter ido para os pênaltis e ter perdido. Mas é aquela coisa, né? É um time que tá com... Não é um elenco muito forte para competir de igual para igual com Fortaleza. Então a gente não deve menosprezar o time do Santa Cruz. Concordo de que o Fortaleza é para ir com o time reserva, até porque entre Copa do Nordeste e Brasileirão, ao meu ver, o foco tem que ser no Brasileirão, porque vale muito mais. Então, a gente tem capacidade de ganhar com o time reserva, isso eu tenho em mente. Então, teria só que, por exemplo, eu pouparia o Oswaldo, colocaria o Marcinho, eu já colocaria o Edinho, e fica aquela coisa, né? Já que o Chiesa não pode jogar, porque não está inscrito na Copa do Nordeste. E se eu não me engano, e se eu estiver errada, por favor, me corrijam, o Wellington Paulista também não pode. Wellington, deixa eu ver, o Wellington pode. O Wellington pode? Pronto. O Wellington já pode. resolveu. Quem não pode é o... É o Chiesa e o Juninho. Isso, pronto, eles dois. Pronto, porque o Juninho, não sei se você jogou Copa do Nordeste com o outro time daqui da cidade. Isso. E fica aquela coisa, né? Será que o Felipe volta? Aí o Felipe o volante. Será que vai o Paulo Roberto de novo? E pelo amor de Deus. Acredito que o Paulo Felipe Roberto, não volte, viu? Então o Felipe deve voltar contra o São Paulo. Assim rezamos e oremos. Pelo amor de Deus. Até porque o Araruna não joga. Tá deixando de antemão logo. Olha, rapaz, eu tô falando. Esse Paulo Roberto, o santo dele, meu Deus do céu. Mas enfim, a gente vai com o que tem. O Boeck volta, né, pro gol, já que é Copa do Nordeste.
Vamos matar um pouquinho a saudade do Boeck. E eu, por incrível que pareça, eu ia de Gabriel Dias na lateral, não ia com o Tinga. Porque, enfim, não dá pro Tinga, não dá. Fortaleza, assim, falando de Copa do Nordeste, falando de tudo, Fortaleza precisa abrir os cofres, precisa contratar, porque a gente precisa de reforços, tanto na lateral como na zaga. Ainda precisamos de um 10, porque, pelo que eu vejo... Esse 10 não vem, viu? Pelo amor de Podemos Deus. chorar hoje. Já podemos chorar agora com essa informação, né? Não teremos 10. Podemos chorar, né? Meu Deus do céu, a gente vai ter que aguentar o campeonato todinho com 4 atacantes. Meu Deus do céu. Pelo Enfim. menos até a parada. Só se tiver uma reviravolta muito grande na história do Camilo, que eu acredito que não tenha. Que o próprio empresário queimou lá no Bahia, né? Enfim, mas vamos lá. Então, vamos continuar a ser o nosso 10. Mas vida que segue, né? Pelo que a gente viu, dá pro Fortaleza ganhar. Dá. Com 4 atacantes, dá. Fortaleza está jogando bem com 4 atacantes. Mas necessita de mais de um 10 porque sobrecarrega os volantes. Mas enfim, voltando pro jogo contra o Santa Cruz, a gente tem totais possibilidades de vencer. E creio que será 2-0 pro Fortaleza. Partindo para esse jogo, só falar um pouco do Santa antes. O Santa foi atropelado pelo Ferroviário no jogo da Série C, com o time titular. O Santa já vem com 4 desfalques contra a gente. Sem o Marcos Martins, que foi expulso, Augusto, Silas, os 2 atacantes, machucado, e o Patrick Vieira, que não pode ser inscrito. Então são 4 jogadores. O Santa Cruz já tem a conta do chá. Segundo informações não oficiosas, salário atrasado, e tem jogador dando uma de agiota, emprestando dinheiro para os outros atletas para se manter, os que ganham menos, né? Ou os que têm uma estrutura familiar pior, que estão iniciando a carreira, etc. Segundo informações de lá, mas não oficiais. Vamos olhar para o nosso lado. Eu acredito que o Fortaleza tenha todas as condições do mundo de passar do Santa Cruz, mas todas. Não é porque o Fortaleza seja infinitamente superior, não. Fazendo um comparativo geral. O Fortaleza, agora falando de mim, entraria com um time reserva, que eu acredito que o Rogério vai usar uma estratégia desse jeito, porque o principal foco, sim, é a Série A. A Copa do Brasil vai dar mais de 1 milhão de prêmio, ainda beleza, ok. Mas, perdão, Copa do Nordeste. Mas você não vai botar um time principal para pegar um São Paulo no domingo, São Paulo só treinando, e vindo pra cá com Antony voando, Igor Gomes voando, Tietê, Luan, Lisieiro. Vamos devagar pro Santa de Barra. Um ótimo time, né? Um ótimo time. Diga-se. Muito melhor que... Um time bom, melhorou do Paulista pra cá. Acho até um time bem melhor do que o do Atlético e do Botafogo, né? Sim. Mas dentro do jogo Santa Cruz, eu iria de Boeck. Tinga, vou dizer por que o Tinga. Porque eu, contra o São Paulo, colocaria o Gabriel Dias. No próximo podcast eu digo porque eu colocaria o Gabriel Dias. A zaga com o Natan, para ele ver se ele ganha ritmo de jogo. E Diguinho, o menino da base. Bruno Melo. Os 2 volantes, Araruna e Derlei. Não colocaram o Paulo Roberto, porque o Roberto está muito mal. E os 4 atacantes. Eu tenho medo de dar uma pedrada, mas Romarinho, Massinho, o Ayrton Paulista e Júnior Santos. Eu só não levo pedrada aqui porque estamos gravando, né? Porque se fosse ao vivo, acho que iam bater aqui na minha porta. Mas por que esse Romarinho? Para poupar Edinho e Osvaldo. Por que Massinho? Poupar Edinho e Osvaldo. Tem que poupar esses caras, porque eles estão sentindo. Então, meu time seria esse, e eu aposto numa classificação com certa tranquilidade contra o Santa Cruz. Agora, para a final, o discurso já tem que ser diferente, a gente indo para a final.
Mas para agora é melhor dar a poupada, segurar, para a gente pensar lá na frente em 3 pontos no Brasileiro e quem sabe uma partida legal contra o Furacão na Copa do Brasil. Mas eu iria com esse time e acredito numa classificação do Fortaleza. Falando um pouco do histórico do jogo entre Fortaleza e Santa Cruz, pegando dados coletados do Cássio Zirpoli, ele que é um jornalista de Pernambuco e faz muito isso de pegar dados dos confrontos. Esse confronto Fortaleza e Santa Cruz, ao todo, tem 48 jogos, 19 vitórias do Fortaleza, 14 empates e 15 derrotas. Então, assim, não é uma discrepância muito grande, existe aí um equilíbrio, mas eu vejo, hoje em dia, Fortaleza muito melhor do que o Santa Cruz. E, na minha opinião, e já falando aqui o meu time que pode jogar, eu acho assim, que o Santa Cruz contra o Ferroviário só não levou uma goleada maior, porque, enfim, circunstâncias dos jogos não deixaram. Mas foi 3-0 pro Ferroviário fora o baile. Muita gente falando que deveria ter sido até mais. E pro meu time que vai a campo, né? Caso o Rogério queira. Na quinta-feira vai ser o seguinte: Boeck voltando. Tinga, vou com Tinga também. Acho que o Gabriel Dias, assim como o Lucas, jogarei muito melhor contra o São Paulo. Natan, mais uma vez, dá uma moral pra ele, até porque a gente precisa poupar bem o Quinteiro, que vem jogando desde o começo. E o Diguinho também, que precisa jogar mais para ter um pouco mais de ritmo. E o Bruno Melo, que não joga, o Carlinhos precisa descansar também, que ele já é um pouco mais veterano do que o Bruno Melo, né? Então ele precisa dar essa descansada para aguentar esse ritmo de jogo. E o Carlinhos também já fez as 3 partidas, né? Ele foi o único que fez as 3 partidas como titular pelo Fortaleza na Série A. Aliás, os únicos, né? Que foi, ó. Ele, de início, Felipe Alves, isso, Quinteiro, Carlinhos e Júnior Santos. Júnior Santos também entrou de início na exatamente, e o Wellington Paulista. Os dois noves. O Wellington Paulista, ele entrou no segundo tempo no Atlético Paranaense. Foi. Só esses 3. Exatamente. 4. Felipe, Quinteiro, Carlinhos e Júnior Santos. Os 4 entraram de início nas 3 partidas do Fortaleza. E assim, não é pelo meu querer, lógico, eu não queria colocar o Paulo Roberto. Mas pensando um pouco com a cabeça do Ceni, acho que ele vai com o Paulo Roberto, sim. Na minha visão, eu colocaria o Derlei. Mas... eu acho que na visão da torcida todinha era o Derlei. Pois até mas poderia ser o Derlei, mas pensando na cabeça do Rogério... Eu acho que... eu acho que ele vai com o Paulo Roberto. Paulo Roberto e Araruna. Romarinho, né? Porque, não, enfim, não tem outro ali. Vamos dividir as pedras, né? Romarinho, Marcinho, Júnior Santos e Wellington Paulista. Esse time que, na minha opinião, mais uma vez, dá para ganhar tranquilamente. Não é menosprezando o Santa Cruz, claro, que o Santa Cruz tem história no Nordeste, mas atualmente Fortaleza é muito mais time do que o Santa Cruz. E assim, não tem condições de levar sufoco do Santa Cruz aqui em casa, né? Não dá. Eu acho que dá pra passar e até um pouco mais tranquilo do que a gente imagina. E Mirella, já falou teu time? Não, falei não. O meu time, assim, eu falei por cima, mas o meu time eu colocaria quem? Era basicamente a mesma defesa de vocês, colocando o Boeck, o Tinga, o Natan e o Diguinho e o Bruno Melo. E eu acho que ele vai fazer isso, colocar o Bruno Melo. No meio, por incrível que pareça, eu colocaria o Araruna e o Dodô. O Dodô para poder ter uma saída de bola melhor. Porque ele também pode armar. Importante. Pois é. Porque ficar Araruna e o Derlei é 2 de contenção, né? Tipo, é 2 que marca realmente. Então, eu colocaria o Araruna e o Dodô. E não sei o que aconteceu. Só um instante. Não sei o que aconteceu, que o Rogério meio que descartou o Dodô, né?
ele vem colocando muito pouco o Dodô e não vem jogando, não vem tendo ritmo. Não sei se é... Na verdade, até falaram no jogo, Coletivo. na hora do jogo, isso. Não foi na coletiva, foi na hora do jogo mesmo. Que ele tá meio que modificando o Dodô, colocando ele como se fosse um segundo volante. Que é como o Fernando Diniz tá fazendo com o Ganso. Ele até falou isso, na Rogério. coletiva. Exatamente. E na coletiva ele falou isso. Hoje eu não jogo com meia. O Dodô é o meia que eu tenho no elenco que eu estou adaptando para volante. Eu não lembro em qual coletiva ele falou, mas ele falou mais ou menos isso. Perdão, prossiga no seu time. Desculpa. Não, tudo bem. E o ataque seria o mesmo de vocês também. Eu pouparei o Edinho e o Oswaldo, porque, enfim, a gente vai precisar muito deles no final de semana contra o São Paulo. Só para o torcedor compreender o porquê de poupar o Edinho São Paulo antes de xingar nos comentários, até é respeitável, o torcedor é passional. O modo de São Paulo hoje são as duas laterais. Então, se a gente tiver Oswaldo e Edinho 100%, temos todas as condições de vencer o São Paulo no domingo. E a zaga do São Paulo não é lá essas coisas também, né? Então acho que pressionando um pouco na velocidade a gente consegue meio que abrir espaço. E já discutimos sobre o jogo contra o Botafogo, o Santa Cruz. E agora, para dar início às nossas considerações finais, chamo a Mirella primeiramente para falar suas opiniões, aquilo que ela traz para finalizar o nosso podcast, esse nosso episódio o nosso primeiro episódio da semana, porque, repetindo, vamos ter 2 na semana, até antes do jogo do São Paulo. Diga lá, Mirella. Primeiramente, como sempre, né, agradecer a vocês, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês no programa. De início, eu já espero que a gente possa ter um bom público na quinta-feira. O Fortaleza precisa da sua torcida, precisa que a nossa torcida chegue mais ainda junto. Acredito na vitória do Fortaleza, que a gente pode passar tranquilamente, sem muitos esforços. E acredito também no 2-0, no placar folgado, ou até mais que 2-0. Mas a minha preocupação realmente está no Brasileirão. Então, poupa os jogadores, deixa eles descansar, que a gente vai precisar muito deles no jogo contra o São Paulo e no decorrer do Brasileirão. As considerações finais, Lucas, algumas coisas para falar pra gente nesse final de episódio. Cara, agradecer, pedir o feedback do torcedor, que é o fundamental, que o torcedor comente no YouTube, no nosso direct, no Facebook, onde for, que esse programa é para você. Falando e fechando o Santa Cruz, espero uma classificação. O time reserva sim, vamos passar. Infelizmente, eu acho que aquela campanha que o presidente falou de 100 mil nos 2 jogos não irá acontecer, até porque soubemos que a TV vai mostrar o jogo, mas eu faço um apelo para o torcedor: esqueça a TV, vá para o estádio, o seu lugar é na arquibancada. Então faça o seu papel, vá para o jogo, tamo junto e o Fortaleza vai, se Deus quiser, sim, conseguir essa classificação. E no próximo programa a gente fala de uma vaga da final e o jogaço que vai ser contra o São Paulo. Abraço para todos e até a próxima. Então é isso, galera. Deixo aqui meu abraço também para Mirella, para o Lucas. Acho que o meu palpite do jogo vai ser um 3-1, um jogo tranquilo. Convido mais uma vez a torcida a estar presente quinta-feira no estádio, né? Vai passar lá no SBT, na Jangadeiro, mas por favor, vamos para o estádio, vamos apoiar o nosso time junto com ele para que ele tenha força também e ver a força da nossa torcida mais uma vez empurrando o time. Nós estamos em várias plataformas, Cashbox, Spotify, estamos agora também no YouTube. Se você quiser ouvir a gente no YouTube, estamos lá, pode procurar
Então é isso, galera. Até a próxima. Nos vemos em breve. Tchau. Dentro do meu coração altivo, tua vida sempre foi um marco. Tua glória é lutar e vencer também. Salve o tricolor de aço no campo. Provaste mesmo que não tens rival. Tua turma valente é sensacional. Salve o tricolor de aço, soberbo. Tua fibra representa o norte. Combativo, aguerrido, vibrante e forte. Sem demonstrar cansaço, receba um sincero abraço da torcida tão leal. Meu tricolor de aço. Receba um sincero abraço da torcida tão leal.